Eu tenho uma pergunta para você. Você já se pegou pensando ou sentindo como se você fosse seu pior inimigo, a pior pessoa para você mesmo? Eu falo isso porque nós temos a tendência a adotar comportamentos familiares, a seguir o caminho que nós somos acostumados. Só que nem sempre esse é o melhor caminho, o mais saudável, o que vai fazer você viver a vida que você merece viver. Então hoje eu trouxe um pouco aqui algumas formas de se machucar, prejudicar, que talvez possam parecer inofensivas, pode ser algo que vá sendo aos poucos, de forma bem sutil, mas que a tendência, seja curto, médio ou longo prazo, é te prejudicar. Mas escutem bem, muito bem. Eu não tô aqui para julgar ninguém, eu não tenho nada com a vida de ninguém. Cada um sabe o que faz. Ou não. Mas o que importa é que, baseado no que eu trabalho e no que eu estudo, eu acho que são informações muito importantes e eu recomendo que você escute um pouco do que eu tenho a dizer. Sabe por quê? Às vezes, sem perceber, a gente acostuma com algo, automatiza algo e nem para pensar o quanto aquilo pode ser prejudicial. Então, conhecer mais sobre você, fazer uma autoavaliação é essencial. E essa é a minha ideia, essa é a minha proposta. Às vezes, te propor um momento de olhar um pouco mais para você e o que você tem feito, as escolhas que você tem colocado ali, os lugares, os caminhos que você tem seguido para sua vida. Bom, e a primeira forma que eu queria trazer, a primeira forma de ser seu próprio inimigo, talvez você já esteja de saco cheio de ouvir falar sobre isso, mas eu não posso deixar de falar. Porque é o básico, assim, é como se estivesse na base de uma construção, de uma casa, por exemplo. O que é uma casa sem uma base? Nada. A casa não se constrói, não tem como. Então, eu vou falar sobre sono, atividade física, alimentação e momentos de lazer. Tudo isso é muito importante. Então, e se você está negligenciando isso, você está se fazendo mal. É claro que eu sei que a gente tem que adaptar para a realidade de cada um, mas não deixar isso de lado é essencial para a saúde física, para a saúde emocional. Inclusive, por exemplo, um sono inadequado, ele acaba afetando memória, concentração, humor. Então, afeta um pouquinho de tudo, seja de curto prazo ou a longo prazo. E a tendência é só ir piorando. Momentos de lazer. Gente, eu sei que a vida é corrida. Mas se você fica o tempo inteiro trabalhando, não tem momentos para ficar mais leve, sem tanta cobrança, isso faz muito mal. E um dos pontos que acaba afetando bastante é deixar os seus níveis de estresse muito elevados. E estando muito elevados é algo bem prejudicial. Então, assim, gente, não esqueça desses pontos. Vá fazendo o que você conseguir. Talvez não vai dar para fazer o ideal de cada um, mas faça o que você consiga e não deixe de lado esses 4 pontos: sono, alimentação, atividade física e momentos de lazer. Se você se cobra demais, se critica demais, coloca ali alguns níveis inalcançáveis, cuidado, você pode estar se prejudicando. Porque eu entendo que é importante ter cobrança, ter crítica, isso vai fazer você amadurecer, modificar. Só que é importante que você tenha um limite para isso. Porque, por exemplo, a autocobrança excessiva é uma grande responsável pela procrastinação, que é um mal assim que enfrentamos com muita frequência na atualidade. Então, se cobrar demais, ao invés de te ajudar, pode te prejudicar, te paralisar. E sem falar que pode gerar um esgotamento mental que pode afetar a vida pessoal, a vida profissional. Então, tome cuidado com isso. E ainda falando sobre isso, é engraçado, né? Já percebeu o quanto com os outros, às vezes a gente consegue ser compreensível, ser justo, não cobrar demais, e conosco, às vezes, a gente acaba sendo o nosso próprio inimigo. A gente coloca umas pressões assim que não precisam. Então, é importante que essa relação seja justa. Por que que você acolhe o outro, um amigo, uma pessoa querida, e você fica se criticando, se detonando, se comparando? Para que isso? Será que isso... Eu sei que isso é comum, mas não é saudável. Então, reavaliar isso é muito importante. Será que você está se tratando da mesma forma que você trataria um amigo, uma pessoa que você ama? Porque se você está se tratando de forma injusta, você está se fazendo mal. Então, isso é importante de tentar se reduzir, se caso acontece com muita frequência, com muita intensidade. Então, acho que vale a pena dar uma olhada nisso. Agora, algo que está totalmente ligado à ansiedade, que é a necessidade de controle. Se a gente para pensar, a maioria das coisas estão fora do nosso controle.
Por exemplo, eu não controlo a reação do outro, o pensamento do outro, o clima, algumas catástrofes que possam acontecer. Eu não controlo o meu tempo de vida. E se eu for ficar aqui, vão ter muitas coisas para se citar, coisas que eu não controlo, independente do que eu faça. E se eu fico focando, se eu fico me concentrando, gastando tempo e energia com isso, é uma energia em vão. Então, é uma ansiedade elevada, níveis de estresse elevados e no fim não adianta nada. Então, esse é o grande problema, porque não adianta. Não adianta, é aquele típico dar soco em ponta de faca. Eu vou me machucando, me desgastando e não muda nada, porque não está no meu alcance. Então, aceitar o que está fora do nosso controle não é algo fácil, mas é essencial para o seu bem-estar. Mesmo que aos poucos. Na verdade, é aos poucos, não tem como mudar isso do dia para a noite. Mas é justamente uma construção. Treinar isso para você ficar bom. Porque quando você consegue abandonar o que não está no seu alcance, isso tira um grande peso das suas costas. Isso é muito importante. Porque a vida ela é incerta em tudo, em todos os aspectos. Então, quanto antes você aceita isso, melhor é para você. Então, conviver, aceitar as incertezas é uma grande forma de você cuidar de você mesmo. Porque senão você vai ficar num constante estado de alerta. Tentar avaliar, às vezes parar, pensar o que eu estou querendo controlar, isso está no meu alcance, isso não está no meu alcance. Começar a perceber, porque a ideia desse vídeo é você começar a perceber. Às vezes, começa a observar um pouco mais, assim, quais são as preocupações que você tem tido. São preocupações que você, se preocupando, vai resolver? Ou não? Isso já pode te dar uma resposta, distinguir qual das categorias essa preocupação, essas preocupações estão. E esse é um passo importante, de você conseguir até, às vezes, listar tudo que te preocupa, que te irrita, que fica na sua cabeça, e depois tentar avaliar. Isso está no meu alcance? O que eu posso realmente fazer sobre isso? Agora, evitar conflitos. Você já fez muito isso? Faz muito isso? Eu, por exemplo, era mestre nisso. E é tão complicado porque, às vezes, a gente não fala para evitar um conflito, mas vive um conflito justamente por não falar. Tanta tensão, ansiedade, estresse acumulados em situações que dava para se resolver de forma saudável. Então, se você tem deixado as coisas passarem, não pense que isso vai passar. Às vezes vai ficar bem pior, vai virar aquela bola de neve, o típico jogar para debaixo do tapete. Isso não é saudável. E é complicado porque às vezes a gente não aprendeu a ter formas saudáveis de lidar com as situações, de resolver divergências, por exemplo. Mas, felizmente, é algo totalmente treinável, a comunicação, por exemplo. Então, se você tem evitado conflitos e tem visto que isso não está te fazendo bem, talvez seja interessante avaliar as suas ações. Será que não há outras formas de você resolver isso de uma forma saudável, sem prejudicar, seja você, seja o outro? Eu entendo que isso não é algo fácil. Só que é importante avaliar até que ponto vale a pena ficar evitando as situações. Vamos supor que você ficou chateada, se sentiu desrespeitada no seu namoro, no seu casamento. Se você vai relevando isso, é comum que você vá cada vez se acostumando mais a relevar, porque, como eu falei, nós temos a tendência a repetir padrões. Se você está negligenciando o que você sente, o que você pensa, se anulando, isso não está certo, isso não é saudável. Isso vai te fazer mal ou já está te fazendo mal. Então, tenta pensar um pouco sobre quais são as reais consequências de evitar isso. Porque, às vezes, se você enfrenta uma situação, mesmo que seja desconfortável, ela pode ser resolvida. E aquilo ali pode deixar de ser um problema. Você tem anulado, invalidado seus sentimentos, seus pensamentos, suas vontades, com medo de gerar algum conflito. Toma muito cuidado com isso, porque senão você vai ficar bom nisso e vai cada vez se tornar mais prejudicial na sua vida, vai se distanciar da vida que você quer viver. E eu sei que é difícil porque envolve outras pessoas, mas se você, por exemplo, treina a sua assertividade, a sua comunicação, isso já pode te ajudar a resolver as situações de uma forma melhor. Por mais que, assim, pode ser que mesmo assim o outro não entenda muito bem. E por isso que fortalecer a sua relação com você mesmo é bem importante, porque daí você vai ver que o que estava no meu controle, na minha responsabilidade, eu fiz. Eu não posso me responsabilizar pelo que é do outro. E aí entra na necessidade de controle. Não tem como eu controlar o que o outro vai dizer, vai pensar. Mas eu controlo o que eu vou fazer. Sobre o que eu sinto, sobre o que eu penso, sobre o que eu quero.
Então, se você começa a olhar mais para você, você pode perceber que talvez algumas coisas que estão acontecendo não deveriam acontecer. E é isso. É um processo gradual também, mas se você para um pouco e começa a se auto-observar, você pode conseguir perceber algo que talvez seja importante e que você não está vendo o valor disso. Tá bom? Isso pode ser na vida pessoal, na vida profissional, mas cuidado com essa bola de neve, porque depois vai ser muito mais difícil de você resolver, e sem falar que, assim, vai deixar você mais irritado, mais estressado, mais desgastado mesmo, sabe? Porque você já acumulou tanta coisa que vai ser difícil resolver, vai ser difícil se expressar, né? Se você tá ali quase transbordando, vai ser muito mais difícil ter autocontrole e se expressar de uma forma saudável. Então, você se expressar e correr o risco de ter algum tipo de conflito é muito necessário em algumas situações. Agora, mais um bem importante e que hoje com as redes sociais tem estado muito presente é a tal da dependência. A dependência emocional, a dependência da validação externa. Então, se você posta uma foto e se você não tem ali os likes que você gostaria, ou se para você gostar da foto você tem que postar ela, se você não postar você não gosta, se você não vê as pessoas ali interagindo você não gosta, cuidado. Cuidado porque você pode estar focando a sua autoestima dependendo do outro. Se para você se sentir bem com você mesmo, com algo que você faz, com a sua aparência, se para isso acontecer, você precisa da aprovação do outro, é um sinal de alerta, tá? Inclusive, hoje em dia, com redes sociais, isso é muito comum, né? A minha autoestima é baseada, não sei, em quantos likes eu recebo. Então, ter uma avaliação assim, né? Uma aprovação interna é essencial. Cuidado com essa busca da aprovação externa, até porque, como a gente comentou, o que está externo não dá para controlar. E aí, se a pessoa não gostou, eu não gostei. Se a pessoa não me acha inteligente, eu não sou inteligente. Então, a sua autoestima depender da validação ou da reprovação do outro é algo muito complicado e bem prejudicial. Então, tentar avaliar um pouco qual que é a visão de você, tentar colocar mais assim essa parte de você olhar para você, o que você pensa, o que você acha. Porque é natural. Quem não gosta de um elogio? Mas cuidado. Se isso acontece de forma excessiva, se você não consegue se sentir bem por você mesmo, tem algo ali que não está muito legal na sua autoestima. E é complicado porque quanto mais você vai mantendo esse hábito presente, você vai aumentando a sua insegurança, aumentando a sua dependência no que o outro pensa de você, no que o outro acha de você. Então, é um ciclo bem complicado. É muita insegurança e rebaixamento da autoestima. E, por fim, passado, falando sobre ano novo, vida nova, né? Enfim, aproveitando essa época que está chegando um novo ano, ficar preso ao passado, isso tem de ser bem prejudicial. É bem prejudicial. A depressão, ela é ligada ao excesso de passado, de você voltar ali e ficar se martirizando. Porque, gente, não dá para mudar. É um fato, não dá para mudar. Mas dá para você aprender com o que aconteceu. Eu sei que isso é clichê, mas se você ficar ali se torturando, não vai mudar nada, só vai te adoecer. Então, se você se sente culpado, às vezes tente trabalhar o seu auto-perdão, às vezes voltar um pouco no que aconteceu, mas com um olhar diferente, se perdoando, vendo se você aprendeu algo com aquilo. Se você não consegue sozinho, busque uma ajuda profissional ou converse com alguém de confiança. Porque se você fica preso no passado, você não vai ter um bom presente e nem um bom futuro. Então, cuidado, porque às vezes você acaba ali ficando preso em algo que não dá para mudar e isso pode fazer você perder a oportunidade de ver o que tem aqui agora, o que você pode fazer agora, o que você aprendeu com o que aconteceu lá atrás. Até porque quem nunca errou, né? Quem nunca cometeu erros? Então, é muito importante ver que focar no passado não vai trazer nenhum benefício, a não ser que seja focar para ver o que aprendeu, para trazer uma boa lembrança. Então, se você não está fazendo isso, se você está olhando para o passado para se torturar, isso não é saudável e não vai adiantar em nada, tá bom? A não ser que realmente tenha algo que você possa fazer em relação à situação. Vamos supor que você brigou com alguém muito importante, ofendeu a pessoa. Se a pessoa está ali, vai lá e tenta resolver com ela se é algo importante para você.
né? Mas não dá para mudar o que aconteceu. O que você precisa focar, tentar treinar o seu cérebro, é focar no que dá para fazer agora e ver o que você aprendeu com o que aconteceu lá atrás. Até porque, talvez para ter a visão, para ser a pessoa que você é hoje, você teve que passar por aquela situação. Não foram essas as ações que uma pessoa que não gosta dela mesma faz com ela. Então, tenta parar um pouco, pensar. Se tiver alguma que você quer ouvir um pouco mais a respeito, deixa aqui nos comentários que eu gravo um vídeo mais extenso, mais detalhado, porque hoje a ideia foi realmente você perceber o que eu tenho feito, o que eu estou sendo meu próprio inimigo ou não. Então, se quiser mais detalhes, deixa aqui nos comentários. Se quiser parte 2 também, manda aqui, manda no Instagram, enfim, que depois eu vou me organizar para gravar. Mas tenta parar um pouco, tenta pensar um pouco sobre tudo isso que eu trouxe, que eu disse, porque, como eu falei lá no início, às vezes a gente faz isso no automático, não percebe. Então, por isso que às vezes ter esse momento aqui pode te fazer se autoavaliar, fazer você perceber um pouco mais detalhadamente o que você tem feito ou não. Bom, e é isso. Se você gostou do conteúdo, deixa um like, um comentário para interagir. Se tiver alguma sugestão, algum assunto que você queira ver aqui, fique à vontade para mandar aqui nos comentários ou lá no Instagram, que está aqui também. Bom, vou dizer só mais uma coisinha. Tudo que eu trouxe aqui não é uma visão minha. Quando for algo que seja meu, eu vou falar. Mas tudo que eu trouxe não é o que eu penso a respeito. É o que vários estudos comprovam. Então, não é achismo, é embasado cientificamente. Então, é algo muito importante de deixar aqui, de deixar bem claro que, como eu falei, eu não sou ninguém para dizer o que você deve fazer da sua vida. Mas se você vê que talvez tem algo aí que não vai bem, pode ser interessante fazer essa autoavaliação. Até porque a autoavaliação, ela é essencial para a mudança. Ela te aproxima da mudança de um comportamento que você talvez esteja fazendo e, no fim, se prejudicando. E se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve para continuar me acompanhando.